Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Aí sim, professor! Tamo junto aí para mais uma aula de Geografia. Meu nome é Richard e acompanhe aqui comigo os objetivos. Hoje, a ideia é compreender a orientação no espaço geográfico. Vamos entender um pouquinho sobre Rosa dos Ventos e também como que funciona uma bússola. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, primeiro pensando comigo, né? Como fazemos para nos orientar no espaço geográfico? Você veja ali, ó, que bacaninha ali, o carinha do Lego ali tá com um mapinha na mão, parece uma bússola, ele tá buscando uma orientação, né? E você, já manuseou uma bússola lá na sua casa, de repente já teve contato com esse instrumento? Vamos ver direitinho como é que funciona, como é que é, né? Primeiro, que a orientação dentro do espaço geográfico não é uma coisa nova. Desde que o ser humano passou a se concentrar num determinado lugar, o que nós teoricamente chamamos de homem, passa a ser sedentário, né? Ele precisava marcar aquele lugar. Imagina, ele está no meio da mata, ele vai lá pegar na floresta os subsídios para sua alimentação, vai caçar e tal, né? Pegar lá para fazer sua casa. E aí ele tem que voltar para o lugar de origem. Aí como será que ele fazia? Então, fazia alguns marcos, né? Pintava uma árvore de vermelho. Não, só uma brincadeira. Ninguém ia pintar árvore nenhuma, mas fazia marcas para que ele pudesse, ao se afastar, retornar para o seu local de origem. Então, né, ali ó, os primeiros hominídeos, né, e até mesmo avançando, colocavam ali determinadas marcas, obeliscos, né, para que ele, marcações, enfim, na superfície, para que ele pudesse se localizar. Ok? Bem, é bem verdade que o homem vai perceber que era possível também se orientar pelos astros. Afinal de contas, nós temos um astro gigantão que nos aquece, que eu estou falando do Sol, muito bem, é isso mesmo. Então, passou a se orientar pelo Sol. Sabe que nós mesmos, quando nós estávamos ali percebendo isso, nós nos organizamos a partir do Sol, entre o pôr do sol e o nascer do sol eu vou dormir, do nascer do sol até o pôr do sol de novo eu vou trabalhar, e assim o ser humano foi se organizando inclusive dentro da sua sociedade. E o sol passou a ser uma orientação porque ele percebeu que o sol sempre nascia em uma determinada posição e depois ele se punha em uma outra posição. E se a gente for considerar isso, né, hoje nós sabemos que não é o Sol que está se movendo por nós, mas é o planeta Terra que está girando, né? O Sol está ali paradinho, o planeta Terra girando é que vai fazer com que dê a impressão para nós, do nosso ponto de vista, que é o Sol que se movimenta. Por sinal, você lembra? Você lembra de onde para onde? Isso mesmo, ele nasce no leste e se põe no oeste, né? Mas na verdade, então é o contrário, é a Terra que gira de oeste para leste, ok? Bacana, né? Enfim, começa então essa orientação pelos astros. E aí um instrumento antigo dessa orientação era aí o astrolábio, era muito utilizado pelos navegadores, consiste lá em você medir praticamente o ângulo formado entre a linha do horizonte no mar e um astro. E aí ele sabia para onde estava indo e fazia lá toda a sua navegação, beleza? Mas nós vamos falar aí olha, parece a bússola do Jack Sparrow, ó, tá apontando para todo lado, menos para onde ela deve apontar, né? Então, vocês conhecem a bússola? Tá aí, ó, esse instrumento ali, né? Não é doidona assim, nem doidona como do filme do Piratas do Caribe, mas, né, ele é um instrumento sim de orientação. Olha que interessante, quem criou, quem inventou, quem descobriu, quem fez, né, esse instrumento foram os chineses. Mais tarde ele vai ser aperfeiçoado pelos portugueses. Então os chineses inventam a bússola e é aperfeiçoado pelos portugueses e foi amplamente, então ali no século XV, século XVI, bastante utilizados então esse tipo de instrumento. Bem, a bússola nada mais é do que um instrumento que ele tem na sua base, né, as marcações aí de uma rosa dos ventos, que nós já vamos ver um pouquinho mais sobre ela, com os pontos aí cardeais, colaterais e subcolaterais,
normalmente assim, ou até transformados em ângulos, onde pega ali desde o 0 até o 360, né? Vamos considerar assim, graus, tá? Então você pode colocar norte, por exemplo, 360 graus ou 0, 180 graus, 90 para leste e 270 para oeste, por exemplo, tá bom? E aí tem uma agulha, ó, essa que está se mexendo ali, que é uma agulha imantada. Um dos lados dela é imantado e o outro lado, então, esse lado imantado vai estar apontando, né, indicando um determinado local, beleza? E aí você passa a se orientar por ela. Essa agulha imantada, presta atenção nessa frase, eu quero ler com você. Vamos junto? A agulha imantada indica o norte. Parou. Parou? Vem comigo aqui. Ela não aponta para o norte, olha a atenção que eu estou falando, ela indica o norte. Tem um segredinho aí, que daí vocês vão aprender lá mais para frente, quando vocês estiverem um pouco mais avançados no estudo de vocês. Mas dizer que a bússola aponta para o norte, ao meu ver, é um erro. É um erro. Você deve dizer que ela indica o norte, porque na verdade ela aponta para outro lugar. Mas isso você só vai entender quando estudar magnetismo lá em física. Bem legal. Vamos voltar aqui então? Seguindo, atraída pelo polo magnético da Terra. Parou, vem aqui um pouquinho. Polo magnético da Terra, acontece que a Terra tem um magnetismo que passa por ela, ligando um polo até o outro, ela é toda magnetizada. E é essa que foi a sacada lá dos chineses naquele período, né? Vamos retornar então? Ok. Que atua como um grande ímã. Esse polo magnético, porém, não corresponde exatamente ao polo norte geográfico, apresentando uma diferença de cerca de 1.400 quilômetros em relação a ele. Para não se desviar da direção norte geográfica, aviões e embarcações que empregam a bússola como instrumentos de orientação usam também mapas especiais chamados cartas de navegação. Sim, é bem verdade, né, que a bússola acompanha, está presente em vários tipos de aeronaves e embarcações. É sim obrigatório. Hoje, com a tecnologia, utiliza-se outros tipos de instrumento, como a radionavegação, você utiliza aí instrumentos como o próprio GPS, entre tantos outros sistemas que você tem a bordo aí dessas embarcações ou até mesmo de aeronaves, tá? Mas é importante, então, entender que a bússola, sim, ela é um instrumento bem útil nesse sentido, tá bom? Vamos seguir em frente? Os instrumentos criados para se localizar em um determinado lugar sofreram modificações ao longo do tempo. Sim, conforme eu falava para vocês, a própria bússola foi ao longo do tempo transformando e se modificando, em especial, né, saindo daquela ideia da rosa dos ventos e tal, e colocando ângulos, né, graus dentro desse instrumento. E mais tarde ela vai sendo substituída por outros instrumentos até mais precisos, né? Mesmo a bússola, que ela aponta para o norte magnético, né, vamos dizer assim, você consegue, ela mesma vai ter alguns erros. É necessário fazer aferições na bússola. E aí você pega e acaba nessas aferições colocando alguns ângulos de correção, o qual a gente chama de aferição de bússola, ângulo de aferição de bússola, o grau de aferição de bússola. Minha bússola está apontando para por exemplo, né, 180 graus, estou indo rumo ao sul. Mas, na verdade, em vez de ela estar apontando para 180, né, ela está em 184. Então, esses 4 graus você tem que ajustar na sua navegação. É muito fascinante, meu querido e minha querida, quando a gente trabalha essa parte aí, né, de bússola e tal. Olha um GPS aí, ó, muito conhecido, você tem lá vários aplicativos, né, que faz com que você chegue num determinado lugar. Eu estou na rua tal, quero chegar em tal lugar. Isso é muito comum nos veículos, né, no celular e assim por diante. Que tal uma atividade? Vamos fazer uma atividade? Acompanhe comigo. A bússola é um instrumento de orientação fascinante e muito curioso. Sobre o assunto e com base no que estudamos nesta aula, responda. Letra A. Quem inventou a bússola? O que a bússola indica? Olha. E como funciona a bússola? Tá tranquilo, professor. Então, eu aguardo vocês com uma possível resposta. Até breve.
Muito bem, meus queridos e muito bem, minhas queridas. Fizeram a atividade? Professor, estava fácil a atividade. É verdade. Vamos à resposta, então? Vamos lá. Olha aí, ó. Quem inventou a bússola? Respondeu? Oi, chinês. Uhul, beleza. E o que a bússola indica? Ela indica o norte magnético. Muito bem. Professor, eu pus só o norte. Tá certo. A bússola indica o norte. Não precisa colocar o norte magnético. Já está implícito. Ora, se ela é uma agulha imantada, está apontando magneticamente para o norte, é o norte magnético. Perfeito. Só norte tá bom. Como funciona a bússola? Olha aí que legal. A bússola consiste em um instrumento onde se tem o desenho da rosa dos ventos e uma agulha imantada. A agulha passa a indicar o norte magnético da Terra. Pronto, aí, ó, tranquilo, né? Tá aí uma questãozinha, são 3 questõezinhas bem legalzinho, tá bom? Vamos para frente? A rosa dos ventos. Ah, que topzera. Você sabe desenhar uma rosa dos ventos? Hã? Ó, bem rapidão comigo, ó. Você pega e marca aqui, faz uma linha, tá vendo? Faz um mais grandão, ó. E um xizinho pequeno. E depois é só você ligar os pontos um no outro. Pá, 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 e você faz aí. Mas vamos lá. A rosa dos ventos está aí, uma figura composta pelos pontos cardeais, pelos pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais, né? Muito bem. É muito simples, ela é base, inclusive, de orientação, mas a rosa dos ventos, mais do que isso, gente, ela precisa estar dentro do mapa, porque é ela que dá a indicação de norte, a orientação do mapa. Quando o professor de vocês, né, for pedir para desenhar de repente um mapa, ele vai falar assim, olha, orientem o mapa. O que é orientar o mapa? É você colocar no mapa para onde fica o norte. Que instrumento você vai usar? A rosa dos ventos. Olha que legal, né? É um dos elementos do mapa. Então vamos lá. A rosa dos ventos é composta então pelos pontos cardeais. Olha aí, ó. Mas atenção, você é meu aluno. Você é minha aluna. Aí sim, hein? E nós vamos utilizar a nomenclatura oficial internacional, que vem do inglês. Portanto, olha só, o símbolo para norte é letra N. Beleza, N de norte. O símbolo para S, o símbolo de sul é S. Beleza, S de sul. O símbolo de oeste não é o. Atenção, 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 todo mundo. Não é o, é W. É de west. Do inglês, ó. Mudou, mas é oeste. O símbolo do leste é o E. Atenção, atenção, todo mundo junto comigo. Aqui, ó. Não é um L, é um E. Ó, isso faz toda a diferença, meus queridos. Toda a diferença. Então, N para norte, S para sul, W para oeste e E para leste. Por que vai fazer diferença? Porque quando nós vamos estudar os pontos colaterais e subcolaterais, aí você vai perceber que são essas letras que se usam, né? Ok? Então, olha aqui essa rosa dos ventos, ó. Tudo tem ou um E ou um W, tá vendo? Então é isso. Então vamos lá de novo, mas vamos fazer um advance daqui, né? Para norte, nós temos outros 2 nomes. Norte, aí você tem lá setentrional ou boreal. Para o sul, sul, meridional ou austral, né? Sabe aquele fenômeno que acontece na atmosfera, próximo aí das latitudes mais elevadas, né? Perto dos polos lá. Ok? Aquele fenômeno bonito que vai no céu, assim, umas cores, legal, é a aurora boreal. Quando eu falo aurora boreal, eu estou dizendo que aquela aurora está acontecendo no norte. Mas existe a aurora austral, que ela está acontecendo no hemisfério sul, tá? Lá na Antártida, por exemplo. O leste, vamos pegar o leste você poderá ter também mais 2 nomes. Você tem leste ou nascente, né? Nascente. E oeste, poente, vamos falar dos 2, nascente e poente. Para o leste também nós chamamos de oriental, oriente, e oeste, ocidental. Aí nós fechamos toda a questão dos pontos cardeais. Vamos para frente? Agora, os pontos colaterais. Muito, muito fácil. Vem cá, ó. Se eu pegar o N mais o E, sempre os pontos cardeais,
Juntar os dois, eu tenho ponto colateral, NE. Então, N, norte, mais E, leste, fica nordeste. Sul mais leste, sudeste. Sul mais oeste, sudoeste. Norte mais oeste, noroeste. Professor, eu reparei uma coisa. Você pega primeiro o norte ou o sul? Perfeito, é isso mesmo. Primeiro pega o norte ou o sul, que é o principal, e junta depois com o E ou com o W. Então fica nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que são aí os pontos colaterais. E para finalizar, os pontos subcolaterais. Aí você vai priorizar primeiro os pontos cardeais, depois os colaterais e juntar os dois. Um ponto intermediário, por exemplo, norte mais nordeste, nor-nordeste. Este mais nordeste, este-nordeste. Este, sudeste. Sul-sudeste, sul-sudoeste. Oeste-sudoeste. Oeste-noroeste e nor-noroeste. Como é que é, professor? Não é norte-noroeste. É nor-noroeste. O resto, tranquilo. Sul-sudeste, sul-sudoeste. Não é sul, S-U, é S-U-L daí. Sul, sul-sudoeste, sul-sudeste. Né? Nor-noroeste e nor-nordeste. Beleza? Bem legal, né? Tá aqui tudo bonitinho colocado aí para vocês. Eu sugiro fazer uma atividade agora. Acompanhe comigo. Agora é com você. Com base nos estudos sobre a rosa dos ventos, escreva os pontos cardeais, os pontos colaterais e seus símbolos. Paz, que fácil. Eu aguardo vocês com uma possível resposta. Muito bem, meu querido e minha querida, fizeram lá o desenhinho. Vamos ver lá? Olha aí que legal que ficou. Tá aí, não era nem para desenhar, era só para escrever, né? N, norte.
Pontos cardeais, N norte, S sul, E leste, W oeste. Pontos colaterais, NE nordeste, SE sudeste, SW sudoeste e NW noroeste. Olha, ficou top, né? Minha sugestão, faça em casa um desenho das rosas dos ventos, bem caprichadinho no seu caderno, né? Veja como é que faz, tudo bonitinho. E aí você pega e vai ter lá todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Bom, nesta aula, então, nós vimos aí sobre a bússola, sobre as rosas dos ventos. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula e eu conto com vocês aí para o nosso próximo encontro. Até breve. Tchau, galerinha!